Olá, pessoal do Quizads. E aí, prontos para descobrir uma ferramenta secreta que, olha, organiza o caos do nosso mundo digital? Hoje, a gente vai desvendar a chave mestra por trás de tudo. Sabe quando um aplicativo recomenda a música ou a série perfeita para você? Parece mágica, né? Mas como é que eles fazem isso? Como eles sabem exatamente do que a gente gosta? A resposta, pode acreditar, é pura matemática. E o segredo por trás de toda essa mágica tem um nome: conjuntos. Então, bora mergulhar de cabeça nesse universo para descobrir como eles funcionam. Então, vamos ao que interessa. Afinal, o que são esses tais de conjuntos? Se preparem porque vocês estão prestes a adicionar um verdadeiro superpoder no cérebro. Olha, de um jeito bem simples. Um conjunto é basicamente uma coleção de coisas, qualquer coisa mesmo. Pessoas, números, cores, se dá pra gente agrupar, pode chamar de conjunto. E cada coisinha dentro desse grupo é um elemento. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Se a gente criar um conjunto A com as cores da bandeira de Rondônia, os elementos dele vão ser verde, amarelo, azul e branco. Moleza, né? Agora um detalhe super importante. Para dizer que uma coisa está dentro de um conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, E, que significa pertence a. Então, verde pertence a A. E se algo não está no conjunto, tipo o roxo, a gente usa esse outro, E não pertence a, que significa não pertence a. E quando é que dois conjuntos são considerados iguais? É simples, quando eles têm exatamente os mesmos elementos. E ó, aqui vai uma dica de ouro. A ordem dos elementos, ou se eles aparecem repetidos, não faz a menor diferença. O que importa é quem está no time. Esse exemplo aqui é genial para entender isso. O conjunto de letras da palavra garra é G-A-R, certo? E o da palavra agarrar também é A-G-R. Como as letras são as mesmas, os conjuntos são iguais, mesmo que uma palavra seja bem maior que a outra. Incrível, né? Ok, já deu para sacar o que são conjuntos. Agora, vamos ver como eles se relacionam entre si. Dá para pensar nisso como times dentro de uma mesma liga, sabe? É aqui que entra o conceito de subconjunto. Um conjunto A é um subconjunto de B se todos os elementos de A, sem tirar nem pôr, também estiverem em B. A palavra-chave é essa: todos. Olha só este exemplo. Se o conjunto A são as letras de ralar, ou seja, R-A-L, e o conjunto B são as letras de algazarra, que é A-L-G-Z-R, percebeu alguma coisa? Todas as letras de A também estão em B. É por isso que a gente diz que A é um subconjunto de B. E agora a parte que eu acho mais legal, as operações. É aqui que a gente começa a misturar, a comparar, a analisar os conjuntos usando uns. Verdadeiros superpoderes matemáticos. Vamos nessa? O nosso primeiro poder é a intersecção. Pensa nela como a área em comum, sabe? Aquilo que dois grupos compartilham. São os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, se o conjunto A são os múltiplos de 2 e o B são os múltiplos de 3, a intersecção deles vai ter só os números que são múltiplos de 2 e de 3, ou seja, os múltiplos de 6. Pois é, faz todo sentido, né? O segundo superpoder é a união. Imagina uma festona onde a gente junta todo mundo dos dois conjuntos. É isso, a gente junta todos os elementos. Mas ó, tem uma regra de ouro: não pode repetir ninguém. Cada convidado, ou seja, cada elemento, aparece só uma vez na lista. Pronto para o nível avançado? Agora que a gente já sabe juntar e encontrar o que é comum, vamos aprender a subtrair e a contar os elementos do jeito certo, como profissionais. Essa é a diferença, representada pelo sinal de menos. A ideia aqui é exclusividade. Quando a gente faz A menos B, estamos procurando só os elementos que são exclusivos do conjunto A, aqueles que não aparecem de jeito nenhum no conjunto B. Olha que fácil de entender. Se o conjunto filmes tem Ana, Bia e Carlos, e o conjunto séries tem Bia e Davi, a operação filmes menos séries resulta em quem? Só quem gosta exclusivamente de filmes, a Ana e o Carlos. A Bia, como também gosta de séries, fica de fora dessa continha. E para fechar, um truque de mestre para não errar na contagem. Para saber quantos elementos tem na união, a gente soma a quantidade de cada conjunto e depois subtrai a quantidade de elementos que eles têm em comum, a intersecção. Por que fazer isso? Simples, para não contar ninguém duas vezes. Genial, né? Ufa, quanta coisa! Mas vocês tiraram de letra. Bora fazer um resumo super rápido e aí? Chegou a hora do desafio!
todo mundo pronto para testar esses novos superpoderes? Então, vamos lá, para não esquecer. Conjunto é um grupo. Subconjunto é um grupo dentro de outro. Intersecção são os elementos em comum. União é todo mundo junto. E diferença é o que só tem no primeiro. Gravou aí? Então vamos ver. Primeira pergunta do nosso quiz. Se o conjunto A é 1, 2, 3 e o B é 3, 4, 5, o que é a intersecção B? Pensa aí, o que eles têm em comum? Tempo na tela. E a resposta é o conjunto 3. Acertou quem lembrou que o número 3 é o único que aparece nos dois. Mandaram bem demais. Segunda rodada. Com os mesmos conjuntos A e B, qual seria a união deles? Lembra da regra da festa? Todo mundo junto e misturado, mas sem repetir. Tempo? Isso aí, a resposta certa é 1, 2, 3, 4, 5. A gente junta todos os elementos e o 3, que estava nos dois, entra na lista só uma vez, como manda a regra. Perfeito. Última pergunta para fechar com chave de ouro. Quanto dá A menos B? Quais são os elementos que são exclusivos do conjunto A? É a última chance de mostrar que aprendeu, hein? Valendo? A resposta correta é o conjunto 1, 2. Por quê? Porque o 3, que também está em A, também pertence ao B, então ele sai da conta. Sobram só os elementos que são 100% exclusivos de A. E aí, gabaritaram? Parabéns para todo mundo que chegou até aqui. Agora o desafio final é com vocês. Pensem em 2 hobbies que vocês curtem. Por exemplo, jogos de videogame e filmes de super-heróis. Qual seria a intersecção? Talvez jogos de videogame de super-heróis? Deixem os exemplos mais criativos de vocês aqui nos comentários. E por hoje é isso. Agora vocês dominam o poder dos conjuntos. Se essa explicação ajudou a organizar as ideias aí na cabeça, não se esqueçam de se inscrever aqui no Quizerts, ativar o sininho para não perder nenhum desafio e, claro, deixar aquele like caprichado. Até a próxima, pessoal!